Olá, aqui é mais um vídeo do canal Analistas Quant. Meu nome é Rafael. Eu vou nesse vídeo uma dúvida que eu recebo com bastante frequência nos meus cursos e também por e-mail, que é o seguinte: qual é a diferença de eu ter que usar aqui dentro da função onTick? Atenção, estamos dentro de um robô, então o robô tem essas três principais funções, e dentro de onTick, por que eu devo usar isNewBar? Ou seja, uma função para identificar uma nova barra, o surgimento de uma nova barra. Por que é tão útil a gente utilizar isso? Vamos entender tanto aqui na parte de código, quanto também fazendo backtests para você ver como é que o robô ele vai funcionando, né? Ele trabalha para utilizar esse tipo de função. Vamos entender isso agora. Então, tudo bem, eu já mostrei em vídeos anteriores a respeito dessa função, né, que avalia o surgimento de uma nova barra. Está aí na descrição do vídeo, caso você queira saber mais detalhes. Mas a gente está utilizando ela aqui, ó, dentro de um if, dentro de uma estrutura, né, que diz: se eu tiver uma nova barra, então ele entra dentro dessa parte aqui de bloco de códigos. E caso contrário, se eu não tiver uma nova barra, ele vai ficar sempre entrando aqui dentro dessa outra estrutura fora, né? Ou seja, isso aqui já vai ficar sendo chamado naturalmente diversas vezes. E essa função onTick tem a ver, como a gente já mencionou em vários outros vídeos, a toda vez que o robô identifica uma modificação dentro do ativo que ele está arrastado. Por exemplo, se dentro do ativo teve uma nova compra, uma venda, uma mudança de bid, ESC, se teve uma mudança no book de oferta, enfim, tudo de novo que for acontecendo onde o robô está inserido, essa função onTick vai ficar sendo chamada. Mas eu só quero fazer certos tipos de análises ou investigações quando uma nova barra for chamada. Então eu boto essa função só para ele entrar aqui dentro quando uma nova barra surgir, porque eu não quero ficar printando, né, ou ficar observando, ficar fazendo muitos cálculos nessa parte aqui, ó, nessa estrutura do código. Eu só quero fazer os cálculos dentro de uma nova barra, né, quando uma nova barra, melhor dizendo, aparecer. Porque aqui eu posso gastar muito recurso computacional. Se eu ficar mexendo, né, trabalhando, fazendo cálculos dentro dessa parte aqui, ó, dentro, ou seja, fora de uma nova barra, do surgimento de uma nova barra. Isso aqui vai ficar mais fácil de entender agora, quando a gente for para o backtest. Eu vou mostrar isso aqui funcionando. Mas antes, veja só aqui uma observação importante. Eu criei uma variável aqui no escopo global. Essa variável é um contador. Ela começa com 1 e ela vai sendo acrescida toda vez de uma unidade aqui, ó, conte mais, né? Adiciona um valor, uma unidade a essa variável, toda vez que o robô identificar o acionamento dessa função. Ou seja, toda vez que onTick for chamada, a gente vai observar esse print aqui, ó, aparecendo na tela. E eu estou plotando essa informação, esse contador, as vezes que onTick foi chamada, e também estou vendo o horário da chamada dessa nossa função onTick, só para a gente ter um referencial. Então, isso aqui vai ficar aparecendo sempre, né, que onTick foi chamada, porém, esse print só vai aparecer quando uma nova barra surgir. Isto é, quando o robô identificar o surgimento de uma nova barra, então ele vem para cá e mostra esse print para a gente. E veja que interessante aqui, o nosso contador agora ficou zero. Por que ficou zero? Porque depois que uma nova barra surgiu, eu quero zerar a minha contagem aqui para identificar, né, nos intervalos de uma nova barra e outra barra, quantas vezes a gente chamou a função onTick. Só para a gente ter uma referência com base aqui nas nossas simulações, para a gente entendendo um pouco mais, né, do funcionamento dessa função onTick e também da utilidade dessa nossa função isNewBar, ou seja, é uma nova barra. E veja que retorna o booleano, né? Como a gente já viu, um retorno booleano, ou seja, true ou false vai depender do surgimento da nova barra, obviamente. Então vamos agora lá para o MetaTrader, né? Vamos executar, compilar logo esse código antes. É um código bem simples de um robô, a gente só tem essas funções. Vamos agora ver no MetaTrader o entendimento disso, a aparição desses nossos prints. Vamos lá. Então tudo certo, eu agora aqui peguei o robô, né, um robô com nome qualquer, vou arrastar para um ativo, estou arrastando aqui para o índice, e vou colocar aqui, ó, como observação, a modelagem como sendo OHLC para 1 minuto. Ou seja, eu estou no testador de estratégia, né? Atenção, deixa eu só colocar aqui caso você não conheça. Você tem o seu robô compilado, você vai e clica com o botão direito em cima do robô que você quer testar e bota aqui, ó, teste. Aí quando clica teste, essa nova aba aparece. Isso aqui é caso você não conheça sobre isso e está começando a investigar sobre o assunto, né, de criação de robôs, quer entender se é difícil, se não é. Inclusive, eu tenho até um curso básico para quem está iniciando do zero e quer começar a entender esse universo de programação e ainda está na dúvida se é ou não para você começar a entrar nesse novo mundo de estudos. Então tem um link aí para esse curso, preço bem especial, mais barato que uma pizza, você pode ver se realmente você tem aptidão para esse universo de programação de robôs. Então, voltando para cá, eu vou botar agora aqui, ó, OHLC. E eu vou deixar isso aqui marcado
e vamos rodar o nosso robô só para a gente visualizar, né? Eu escolhi aqui um período qualquer, né? Tanto faz, período para observar isso aqui. Só que eu estou também aqui em 5 e 5 minutos, né? Que é o time frame de observação das nossas simulações. Vamos agora executar. E ok, estamos agora com o robô rodando. Olha só que interessante, vou até dar uma pausa. Veja que aqui, ó, vou indo para o início, né? A gente começou aqui com o print das mensagens, ó, fora de OnTick. E aqui tem os horários que a função OnTick foi chamada. Veja que interessante, começando de 1, 2, ou seja, ela vai aumentando. Ó. Cada um desses valores aqui é aquele nosso contador, é aquela nossa variável count. Veja que a função OnTick foi chamada 20 vezes até o surgimento de uma nova barra. Ou seja, começou o robô a operar aqui, ó, que é o horário das 9 horas, né? Depois das 9 para as 9h05, eu tive o surgimento de uma nova barra. Ou seja, aquela função isAnewBar foi chamada, né? Retornou no caso true, e assim a gente entrou dentro daquele if e essa mensagem apareceu. Ó, temos uma nova barra. Então, beleza, temos uma nova barra, ele zera até o contador, né? A gente viu lá que zera o contador, e a partir disso a gente já tem nova contagem aqui, ó. Começando agora sempre dando 19, né? Veja que aqui eu coloquei começando de 1, só que depois quando eu botei 0 lá, né, começou do 0. Inclusive é melhor eu corrigir lá e botar o 1 aqui para ficar a mesma quantidade. Veja que agora eu tenho 19 valores. Aqui depois eu tive mais 19 valores e tem uma nova barra. Depois eu tive mais aqui, ó, 19 valores e uma nova barra. Ou seja, a função OnTick, quando eu boto OHLC, ela é chamada 19 vezes, ou no melhor dizendo, como começa com 0 e vai até 19, ela é chamada 20 vezes até uma nova barra aparecer. Olha que interessante. Tá vendo? Então, 20 vezes uma nova barra aparece. Começando do 0 até o 19, né? Aqui eu pausei, mas se eu continuar, vai ficar mantendo essa mesma lógica. Então, você agora já sabe. Se eu colocar funções de cálculos complexos fora desse if de isAnewBar, a gente vai ter aqueles cálculos sendo executados inúmeras vezes. Aqui no caso dessa simulação, que é um backtest, eu estou chamando essa função 20 vezes. Mas se eu colocar dentro do robô que está em execução, né, dentro aqui de uma estratégia mesmo andando como se fosse um tique real aqui, ó, por exemplo, se eu mudar aqui essa modelagem baseado em cada tique ou baseado em um tique real, atenção que isso aqui é baseado, não é efetivamente cada tique que está acontecendo aqui no gráfico, mas sim uma simulação, algo parecido com o que está acontecendo. Ele pega basicamente o volume operacional daquele candle e começa a fazer ali variabilidades aleatórias, randômicas dentro do candle para ficar fazendo uma simulação como se estivesse tendo, né, a negociação dentro do candle que a gente está analisando. Então, cada tick, inclusive a simulação agora vai ficar mais pesada se eu colocar cada tick. Veja só, vou fazer a simulação, né? E nós vamos ter agora um peso maior. Veja que dentro de um tick, olha a demora que ele passa, né? Ele fica avaliando mais até surgir uma nova barra. Surgiu uma nova barra. Veja só, ele aqui fazendo várias avaliações. Veja que ele já vai até 100, ó. Passa de 100 no caso. Olha só, vem até aqui 112, aí depois já vem para uma nova barra. Cada uma dessas observações ou entradas dentro de um tick está relacionada com o volume operacional dessa barra, o volume financeiro que teve. Quanto mais volume, quanto mais modificação também, não necessariamente só volumes financeiros, né? Quanto mais chamadas, requisições da função OnTick, a gente vai observar esses números aqui aumentando. Deixa eu rodar mais só para você ver. Vamos rodar aqui e observar pelo menos uns candles mais. A gente ter a ideia de como é que isso funciona por trás do robô, né? Quanto mais detalhes a gente tiver e compreender como é que as funções funcionam, mais fácil para a gente começar a manipular e também ter a melhor gestão do desempenho do nosso robô, né? Para economizar memória, não gastar processamento em vão também, né? Não deixar uma função, por exemplo, rodando dentro de um tick, porque você vai gastar muita memória com isso. E aqui você já está entendendo mais ou menos a lógica do negócio. Veja que essa formação aqui, ó, já vai para 140 vezes, né, de chamadas da função OnTick. Aqui, ó, OnTick já teve 246. Olha só, tá vendo? Então varia, né? Vai depender aí da simulação que o MetaTrader está utilizando como referência e, como eu já disse, pode estar baseado no volume operacional, principalmente para a gente ver essa formação aqui, né, dos candles. Olha aqui, 475. Enfim, agora você já entendeu. Se for fazer uma simulação baseada aqui em cada tick, a gente tem um número variável de chamadas da função OnTick. Se botar em OHLC, a gente já viu que são 20 chamadas de OnTick até chegar um novo
Candle. Então, guarde bem essas informações, isso é extremamente importante. Vamos voltar aqui para o código, né? Veja que aqui eu comecei o contador com 1 e aqui eu botei para 0. É mais interessante a gente botar um aqui também, para agora ficar tudo bem consistente. Tudo ok? Então, guarde bem essas informações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você, mais uma vez, quiser entender como criar, né, colocar ordens, como manipular os robôs, como criar o seu robô completamente do zero, tem links aí embaixo na descrição para você fazer a aquisição dos cursos a um preço super especial. Tudo bem? Estou aguardando você dentro desses cursos. Até mais!